noite. A neurociência analisa o funcionamento do nosso sistema nervoso desde a formação até o envelhecimento. Esta ciência pesquisa o que acontece no cérebro e nos permite compreender as necessidades, comportamentos e processos de cada pessoa. No programa de hoje, a gente vai falar sobre como a neurociência auxilia na educação inclusiva. No De Bem com Você de hoje, nós vamos compreender melhor como os educadores podem trabalhar com alunos que têm alguma deficiência ou transtornos de aprendizagem. Também vamos saber como as instituições de ensino estão lidando com essa realidade. E para conversar conosco sobre este tema, participam Luciana Felipeto, que é pós-graduanda em transtorno do espectro autista e em psicopedagogia. Ela também é palestrante e escritora na área de educação. E também a doutora Ângela Matilde, neurocientista, psicopedagoga e psicanalista. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês aqui, é um prazer. Nós que agradecemos o convite. Ângela, quero começar por você explicando para a gente, eu falei na abertura, mas eu queria que você desse mais detalhes para a gente sobre o que é a neurociência. A neurociência é um estudo do funcionamento de toda a área cerebral e a função do indivíduo, ou a execução do indivíduo. O que acontece muito das pessoas confundirem que a neurociência é a solução. Não, a neurociência é uma ferramenta que nos possibilita fazer adequações necessárias a essa criança, a esse indivíduo, né? Trabalhando as funções que estão deficitárias e potencializando-as. E isso a neurociência faz muito bem. Mas a pessoa precisa de entender esse funcionamento, né? E como que funciona isso na educação inclusiva, essa potencialização por meio da neurociência? A inclusão diz respeito a incluir aquele sujeito que espera, que está numa situação não aceitável, né, desse universo, de uma forma adequada. Então, como fazer isso? A primeira coisa, ele precisa realmente ser incluído? Então, essa é a primeira pergunta que a neurociência faz, né? É a pesquisa do sujeito. Então, se ele está funcionando, então o que está acontecendo que ele não consegue aprender ou a aprendizagem dele é deficiente? Então, a primeira coisa. Aí, mediante esse estudo, a gente levanta questões. Aí sim é a hora da avaliação, faço uma avaliação do funcionamento e aí faz também adequações de intervenção interventiva para que ele funcione. E a neurociência, ela traz uma novidade tremenda na educação. E qual que é essa novidade? A potencialização das habilidades e competências desse aluno e também a formalização desse professor em efetivar atividades para esse aluno. Então, assim, todo mundo aprende. E isso, há um tempo atrás, não, esse aqui não aprende, esse aqui não tem, tem dificuldade, não tem como chegar a esse aluno, não. Todos aprendem. Essa é uma visão que todo professor tem que ter. Mas esse aluno tem síndrome, aprende? Aprende. Tem transtorno, aprende? Aprende. Agora, como isso aconteceu? Nós estamos vivenciando momentos onde que tem quebras de paradigmas. Então, quais são esses quebras de paradigmas? Há um Down, uma síndrome de Down. Mas tem síndrome de Down formando, casando, e isso. Mas antigamente uma das questões era o DI, que é a dificuldade intelectual. Então, tinha que ser. Não, hoje a gente está mudando esse paradigma. Tá? O sujeito tem habilidades e competências e isso o torna socialmente capacitado. É isso que é aprendizagem. Quando eu dou ao sujeito a capacidade de exercer o papel dele no social.
Então, eu tenho que ter um coeficiente intelectual magnífico, ser super, mega. Não, eu tenho que ter coerência nas minhas habilidades, na minha competência. Aí eu chego onde que eu quero. Uhum. E quando a gente fala de neurociência, esse aprendizado, esse uso na educação, a gente está falando de muito pouco tempo, mais ou menos o que, uns 30 anos? Me corrijam se eu estiver errada, né? E como deve ter sido difícil para quem viveu antes disso, né? Desenvolver essas habilidades, o que sofreu de preconceito. Antigamente não era bullying, né? Hoje tem o nome. Sim. Mas como deve ter sido difícil para tantas pessoas com tantas habilidades, né? Para passar por isso. Como que você vê? O grande bacana da neurociência, da neurobiologia, de todas as ciências que estudam o comportamento humano, o cérebro humano, é propiciar justamente essa condição de entender como esse processo acontece. Então, se eu sei como que ocorre o aprendizado, quais os fatores que impedem esse aprendizado, eu consigo criar modelos adequados pedagogicamente para que esses modelos se adaptem às necessidades daquele grupo, daquela criança que quer ser incluída, inclusive. Né? Porque o que a gente observa muito, que às vezes não precisa de ser só a com deficiência. Geralmente, as que têm dificuldades, às vezes precisam, alguns obstáculos emocionais, alguns obstáculos sociais, também, né, uma questão de violência, é uma questão de nutrição, isso também é um caso, é uma dificuldade que também é um obstáculo que tem que ser incluído também e observado. E eu queria né? chegar nesse ponto. Como que um pai e uma mãe percebem que o filho está com uma dificuldade ou que ele tem a possibilidade de um transtorno? Ou os pais... Normalmente, os pais começam desde quando essa criança começa a se socializar na escola. Porque ele começa a comparar com os pares das mesmas idades. Meu filho faz determinada coisa ou não faz determinada coisa, comparando com o grupo que ele está inserido. Né? Então, naquele momento em que ele vê que os coleguinhas começaram a ler numa determinada idade e ele não transpôs aquilo, ele já começa a ser visto como sinal de alerta pela equipe pedagógica, pelos próprios pais. Né? Às vezes a aceitação é difícil, mas observar que realmente tem uma dificuldade, os pais, geralmente, quando chegam ao consultório, já sabem disso. Sabe? E às vezes tem casos no meu consultório em que os pais vêm antes mesmo da escola indicar. É isso porque que eu ia vê falar. que a criança não está falando, está gaguejando, né? Que principalmente dentro da fonoaudiologia, né? Que é minha área de atuação também, a gente observa isso, um problema da comunicação, da pragmática da comunicação, o social da linguagem gera muito conflito e muito transtorno nos pais. Né? Então, se a criança não adquiriu a linguagem no tempo certo, ou se ela gagueja, ou se ela está com algum probleminha ali, eles ficam muito tensos. E então, é um momento onde eles perguntam ao pediatra e aí já recebem uma indicação. Então, eu acredito que eles têm, sim, essa condição desde que eles façam essas comparações com o vizinho, com o amiguinho da escola, com o priminho, né? E aí já dá para você ver que alguma coisa não está correndo bem com sua criança, né? E esse trabalho, ele pode ser feito pelo próprio professor ou precisa de mais alguém? Um monitor, por exemplo, em sala de aula, Ângela, para fazer essa... Existe a necessidade de uma equipe, né? Na inclusão, as parcerias são fundamentais. Então, tem a parceria com os profissionais, fono, psicólogo, TO, psicopedagogo, tá? Pedagogos, tá? E as famílias. Então, e daí se constrói o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual de cada aluno. E nesse PDI tem que ter a visão de todos dessa criança. Então, dos pais, dos profissionais, e ele é evolutivo. Então, os profissionais que eu atendo, os profissionais de AE, dessa sala especializada... AE é atenção especializada? Atendimento individual, atendimento educacional especializado. Então, esses professores, eles são formados para isso. Então, eles têm que evoluir
esse aluno. Então, o que é evoluir o aluno? É colocar as temáticas, como a Luciana disse, né? As adequações que ele necessita, o método que ele precisa para determinadas situações, porque o foco ali é a aprendizagem. Mas nós não podemos esquecer que as patologias, elas são comórbidas. Então, elas vêm associadas com outras. Então, por isso que a gente precisa de uma equipe. Porque eu posso ter uma patologia, tá? Então, vamos pensar, eu tenho uma dislexia, mas comórbido da dislexia, eu tenho um TDAH, um transtorno de déficit de atenção. Então, o que está bagunçando primeiro? Então, aí quando eu falei a questão da pesquisa. Então, eu tenho que visualizar a pesquisa, perceber todo aquele diagnóstico. Depois que eu fiz, eu tenho que fazer uma avaliação e essa avaliação vai ser construída nesse PDI. Porque todo mundo vai trazer informação. Quando você falou da família, a família é a primeira a perceber, mas também a primeira a negar. Sim. Tá? Por quê? Porque quem quer ver o tchutchuco com problema? Aquele filho idealizado que você gerou 9 meses achando que ia ser o máximo, né? Não pode vir, nenhum pai vai enxergar isso prontamente, né? E a aceitação é um luto mesmo. É o sonho daquela família e a pessoa, de certa forma, não assimila, né? Ela pensa, eu perdi, mas não pensa, não reage, né? Essa que é a dificuldade maior. E é por isso que a escola tem que ter o zelo de abordar essa família. Porque como a criança fica muito tempo na escola, a escola é a primeira a apontar e chamar os pais, né? Então, abordar de uma outra forma, né? De pesquisa. Seria interessante que pesquisasse sobre alguns sintomas, alguns comportamentos que ele vem apresentando, que é para a família também não tomar aquela versão, né? Opa, peraí, está falando que meu filho tem algum problema, aquela coisa toda, porque os olhos dos pais são outros olhos. Sim. E a gente continua falando sobre isso daqui a pouquinho. De Bem com Você vai para o intervalo, é rapidinho, a gente já volta.